A Polícia Civil prendeu em Uberlândia um homem que era procurado há 38 anos. Ele matou um adolescente de 17 anos em Goiás. João Ricardo acompanhou a coletiva de imprensa da Polícia Civil na tarde desta quinta-feira. E antes de tudo, já deixa eu abrir um parênteses aqui, ninguém tá falando mal da Polícia Civil, hein? A Polícia Civil fez o que foi mandada fazer. Justiça determinou, a polícia tem que fazer. Não dá pra correr. Negócio, o buraco é mais embaixo. Mas antes o João Ricardo vai contar pra gente como foi, João, que a polícia chegou a esse hoje idoso, né, de 65 anos, depois de tanto tempo. Luciana, e você que nos acompanha no nosso Cidade Alerta, para entender a operação realizada nessa quinta-feira, é necessário voltar a quase 4 décadas atrás, mais precisamente no ano de 1985. E também é necessário a gente viajar um pouco até a cidade de Uruaçu, uma cidade que fica no estado de Goiás, cerca de 280 quilômetros da capital Goiânia. Lá aconteceu um crime. Um adolescente de 17 anos foi morto com um tiro no peito. As informações que a polícia já repassou foi que essa situação aconteceu em uma briga que aconteceu em um estabelecimento comercial e o principal suspeito desse crime, o segurança do estabelecimento comercial. Desde aquela época, ainda não houve um julgamento para a morte desse adolescente. O principal suspeito é o acusado, que hoje tem 65 anos e desde que a justiça, lá atrás, expediu um mandado de prisão preventiva, ele estava foragido. Uma operação que começou pela Polícia Civil do estado de Goiás ao longo dessas 4 décadas. Essa história foi ganhando novos capítulos, foi se apurado que esse homem passou por diversas cidades do estado de Goiás, uma delas seria já uma região próxima aqui da gente, Goiatuba. Segundo a polícia teria apurado, portanto, ele teria o mesmo modus operandi, ou seja, a mesma estratégia. Buscava ali cidades menores, buscava morar na zona rural na tentativa de se esconder. Pois bem, há cerca de 2 meses, essa informação chega para a Polícia Civil aqui de Uberlândia através do Ministério da Justiça. Informações, movimentações desse suspeito que estava foragido e ao longo desses anos a polícia ia monitorando com um espaço de tempo, davam conta que ele estava aqui na região de Uberlândia. A Polícia Civil de Uberlândia, portanto, foi acionada nesse trabalho em conjunto com a Polícia Civil também do estado de Goiás e por 2 meses foi monitorando. Esteve ali em endereços que indicavam a movimentação desse foragido, que hoje já é um idoso de 65 anos. Esse trabalho todo, de 2 meses, terminou na manhã dessa quinta-feira, quando os policiais conseguiram prender esse homem. Ele estava morando na zona rural aqui de Uberlândia, no distrito de Itapuirama. Quando esses policiais tentaram abordar esse homem, ele inclusive se identificou com um nome diferente do verdadeiro e tentou fugir. Quem vai dar mais detalhes sobre essa abordagem é o inspetor da Polícia Civil. Acredito que os métodos, ainda que rudimentares, mas que ele tenha desenvolvido ao longo desses 38 anos, para conseguir passar tanto tempo assim longe da justiça. Apesar da gente falar de 2 meses da investigação de Uberlândia, a gente tem que considerar que nesses 38 anos, várias equipes do Goiás, pelo menos do Goiás, nesses 38 anos, a gente ainda não sabe se ele teve em outros lugares que também trabalharam nesse caso, um caso tão longínquo. Mas então foram muitos policiais que trabalharam até a gente conseguir ter esse resultado. Em Uberlândia, sim, 2 meses que a nossa equipe está trabalhando. Tivemos em alguns locais, não tivemos êxito naquele momento, a equipe continuou motivada para dar um resultado para aquela família, para aquela sociedade. Ele foi localizado na zona rural. A primeira informação que a gente tinha também seria de uma outra região de zona rural. Acreditamos que ao longo desse tempo eu tenho usado bastante essas regiões mais rurais, onde tinha menos chance dele ser reconhecido e identificado. Então foi na zona rural, na localização rural que a gente teve a sorte de ter localizado ele, uma sorte, lógico, baseada no trabalho que essa equipe fez. Ele se apresentou com outro nome, não apresentava documento e no primeiro momento ele ainda tentou uma reação de fuga, mas foi dominado pela equipe e a gente conseguiu prender com segurança para ele e para a equipe.
ainda tentou fugir, se já não bastasse esses últimos 38 anos. Ele tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, que era válido, portanto, até 2029. Isso porque o julgamento desse caso ainda não aconteceu. Ele, portanto, para a justiça, só é acusado por ser o principal suspeito desde a época do crime. Mandato que foi cumprido, portanto, nessa quinta-feira na zona rural aqui de Uberlândia e dando um pouco mais de alívio, se é assim que dá para dizer, para essa família que aguardava há mais de 4 décadas por justiça. Mas vai seguir aguardando, porque, como eu disse, agora ele ficará à disposição da justiça. O que aconteceu com esse idoso preso, portanto, nessa quinta-feira? Ele já foi levado para aqueles procedimentos de praxe feitos nesse caso, como exame de corpo de delito, ficará na colônia penal, que é o presídio de Jaci de Assis aqui em Uberlândia, e depois deve ser encaminhado, portanto, de volta ao Goiás, onde ficará à disposição da Justiça Goiana, que vai dar o próximo procedimento desse caso. A maior preocupação é porque a Justiça prevê a prescrição desses casos. Há casos, na justiça, como por exemplo racismo e feminicídio, que são crimes que não prescrevem, ou seja, pode decorrer ali o tempo e ainda assim eles são crimes punidos pelo Estado. Já nesse caso, se for constatado toda essa situação do homicídio, esse crime, por ter acontecido há 38 anos, a pena máxima ali de prescrição, acima de 12 anos, como prevê o Código Penal, já significa que esses crimes há mais de 20 anos estão prescritos, que se enquadraria, se é que a Justiça vai entender dessa forma, nesse caso. Claro que tem todo um procedimento que ainda será feito. Mesmo assim, esse homem vai seguir preso agora por conta desse mandado de prisão preventiva, e quem vai definir todos esses próximos passos e poder dar uma resposta a essa família que aguarda há 4 décadas é a Justiça do Estado de Goiás. Quem participou também dessa coletiva na tarde dessa quinta-feira foi o Gustavo Anay, delegado, chefe aqui da primeira delegacia de Uberlândia. Ele falou um pouquinho sobre a importância desse trabalho realizado em parceria entre as polícias civil do Estado de Goiás e Minas Gerais. Nós tivemos um contato do Ministério da Justiça, o qual solicitou apoio para a Polícia Civil de Goiás para localizar um foragido da Justiça que estava foragido há mais de 38 anos. Isso foi desafiador para nós, A gente começou ali todo o trabalho investigativo e, graças a Deus, hoje nós culminou com a prisão desse indivíduo. O Brasil num todo, ele ganha com a integração das polícias estaduais. As polícias estaduais acabam saindo, não ficam só no seu quadrado, porque hoje o crime, a gente começou a perceber, o crime migra, E essa integração, esse fortalecimento da união das polícias civis, ou todas as forças de segurança interestadual, quem tem que ganhar isso é a sociedade, porque com essa integração, essa troca de informações, os crimes, a gente consegue com mais facilidade e mais eficiência resultar em prisões, medidas cautelares, etc. Pois é, uma outra informação importante repassada pelo Gustavo, delegado aqui de Uberlândia, ainda nessa coletiva, foi que nos últimos meses Uberlândia já colaborou com mais de 20 operações em conjunto com outros estados, justamente nesse combate ao crime e aumentando também, ampliando a possibilidade de investigações e chegando a essas pessoas, como foi o caso desse homem de 65 anos, passou 38 anos foragido por conta desse mandado de prisão preventiva, foi preso nesse trabalho de 2 meses aqui da Polícia Civil de Uberlândia, que fez o dever de casa desde que essa informação chegou via Ministério Público, mas agora não dá para deixar de dizer que é uma família que vai continuar aguardando uma resposta, porque pode ser que esse crime já tenha prescrito e esse homem ganha a liberdade mais uma vez, agora sem essa preocupação, inclusive, desse mandado de prisão preventiva. Ou seja, a esperança de que, das próximas vezes, investigações que corram ainda mais rápido, tecnologia para isso já tem, Luciana? Na verdade, esse caso é uma confusão danada, Nós estamos falando de uma investigação que acontecia em outra comarca, lá no estado de Goiás, um crime que aconteceu há 38 anos, não sei fazer conta para dizer que ano que aconteceu. E aí nós tivemos a prisão desse idoso de 65. O que vai acontecer agora, os próximos passos, como o João Ricardo trouxe pra gente, vai sair da cabeça de algum juiz. Tudo vai ser apresentado à justiça e aí eles vão analisar e determinar o que será feito. A probabilidade dele ir embora da prescrição desse crime é imensa. Pode ser que não aconteça, dar uma reviravolta, sabe Deus o quê? Porque na justiça, no direito, tudo é uma caixa de surpresas. Apesar da lei ser uma só, várias interpretações, enfim. Mas a probabilidade maior é que, de fato, a família nunca sinta o gosto da justiça sendo feita.
porque a família vive há todos esses anos com a lembrança, com a memória, com essa agulha pinicando o coração, sabe? De como se alguma coisa tivesse errado, alguma peça fora do lugar ainda, um pedacinho do peito que estava aberto, estava fora do lugar. E aí recebe a informação de que foi preso. Mas logo depois já recebe a bucha de que provavelmente não vai pagar pelo crime que cometeu, dado aí o lapso temporal. E aí, como é que fica o sentimento para os familiares desse rapaz? Na época ele tinha 17 anos. Talvez os pais estejam vivos ainda, ali na casa dos 70 para 80 anos. Estejam vivos, estejam mais talvez. Mas a gente não sabe, irmãos, tios, tias. Ele vai ser lembrado, sempre, pela família. Mas que espécie de justiça é essa que foi feita, depois de tanto tempo? Lembrando, o trabalho da polícia foi muito bem feito, como sempre. A partir de denúncia, de informação, a polícia consegue vasculhar tudo, encontra agulha no palheiro. Mas, quando a gente fala de tanto tempo passado, realmente é uma ferida que não vai cicatrizar. Nós vamos continuar acompanhando esse trabalho, tá? Vamos fazer o seguinte, a gente vai buscar mais informações, inclusive, desse caso. A gente... A justiça não pode... É isso mesmo, estou recebendo aqui informação do João Ricardo. É isso. Cabe agora à justiça definir o que vai acontecer